A paz do Senhor a todos. É bom estar diante de Deus, mesmo que seja por meio de uma comunicação virtual, estamos juntos na mesma fé, estamos aqui firmes e fortes, porque acreditamos no Deus que servimos. Estamos de pé pela sua graça e pela sua misericórdia que nos alcança todos os dias. É um prazer estar diante de vocês e é um prazer poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com cada um. Cada um de nós, a palavra do Senhor diz que quando a gente se reúne, cada um tem algo a apresentar ao Senhor. E Deus tem escolhido vasos esses dias, tem escolhido pessoas como eu, como você, para fazer diferença nessa geração. Deus conta com cada um de nós para que o nome dele seja exaltado entre todas as nações. Entenda algo, amado, tudo tem um propósito. E mesmo que nós não entendamos, as circunstâncias às vezes mostram o contrário. Deus tem um propósito para todas as coisas. E essa noite que nós possamos juntos celebrar o nome do Senhor, adorar ao Senhor pelo que Ele é, e não esquecer que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém. Nós vamos ler em 2 Coríntios 4:8. Nós vamos ler o versículo 8, 9, o 16 e o 18. A palavra do Senhor vem a nós. E antes de nós lermos a palavra, nós vamos orar para que Deus nos dê a direção naquilo que Ele queira conosco essa noite. Pai, nós te honramos, nós glorificamos o teu nome, nós louvamos a ti pela tua presença, pela tua graça, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, agradecemos ao Senhor pelo fôlego de vida, por viver, Senhor, momentos, Pai, na tua presença, por esse momento, Senhor, que nós temos de podermos juntos na mesma fé, na mesma comunhão, compartilhar, Senhor, uns com os outros aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Dai-nos a tua direção, Senhor, e seja feita, Senhor, de fato, a tua vontade em todo o tempo. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. O trecho da palavra diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos e não destruídos. Por isso, não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova dia após dia. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que vemos são temporais e as que não vemos são eternas. Aleluia ao Senhor por essa palavra. Bem, nós estamos vivendo um momento chamado de reclusão social, de isolamento social. É um momento em que nós estamos nos conhecendo melhor, conhecendo até a nossa própria família melhor. É um momento em que nós temos tirado para estar no seio da nossa casa, do nosso lado, do nosso aconchego. É um momento em que Deus tem nos chamado para parar, refletir, continuar e seguir acreditando naquilo que Ele tem falado conosco. Nesse trecho, os primeiros trechos do versículo que nós lemos, ele nos dá pontos negativos. Mas algo surpreendente acontece nesse trecho, porque a cada ponto negativo, nós temos um ponto positivo. Quando sim, nós vamos bater de frente com o versículo 8, que ele diz: atribulados, mas não angustiados. Como seres humanos, a nossa tendência é, de fato, nos agoniar diante de tantas notícias, de tantos fatos que são relatados no nosso dia a dia, a toda e qualquer situação que vem acontecendo, a gente é muito impactado pelas notícias e, como seres humanos, nós precisamos muitas vezes blindar a nossa mente, equilibrar o nosso ser, trabalhar o nosso emocional para que nós não venhamos enfraquecer na fé. A cada vez que nós falamos e que nós percebemos essa questão do negativo e do positivo, nós vemos uma forma de que Deus está nos dando e falando conosco. É como se nós fôssemos colocados diante de dois pontos, positivos e negativos, e nós começássemos, de repente, por sermos seres humanos, olhar os lados negativos, e de repente Deus dá uma pausa conosco e diz: espera aí que tem um outro lado que eu preciso mostrar.
Então, quando ele nos dá no versículo 9 que nós somos perseguidos, mas nós não somos desamparados, ele é o nosso refúgio. Ele continua a sussurrar no nosso ouvido, como no Salmo 46. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, um socorro bem presente. É maravilhoso ouvir essa palavra, que ele é um socorro bem presente na hora das tribulações. E no momento das nossas maiores angústias, das nossas maiores batalhas, sejam elas quais forem, porque, como seres humanos, cada um tem a sua própria batalha, e como a palavra de Deus relata, todo dia tem o seu próprio mal. Quando nós nos colocamos de frente a um desafio, a nossa tendência como ser humano é enfraquecer, mas o trecho da palavra diz que quando o nosso homem interior ele começa a desfalecer e ele pode até se corromper, o nosso interior, o nosso homem de dentro, aquilo que é de Deus, que é aquilo que Deus colocou dentro da nossa vida, aquilo que é de dentro de nós, o próprio Deus que está dentro de nós, ele vem e ele nos renova todos os dias. Aqui, o que está ao nosso exterior, ao nosso redor, amados, ele tenta sempre nos colocar uma questão do medo. E é interessante nós frisarmos um pouco isso diante de tudo que nós estamos vivendo. Porque o medo ele pode paralisar a fé. O medo ele pode sucumbir à nossa fé. E Deus tem nos chamado a acreditar de que ele pode todas as coisas. Nós muitas vezes relatamos o trecho de Filipenses 4:13 que diz: eu posso todas as coisas em que me fortalece. Mas viver esse trecho hoje tem sido um desafio para todo cristão. Tem sido um desafio para todo ser vivente na Terra. Acreditar em Deus é algo assim além do que nós pensamos. Nós sempre colocamos determinadas coisas nas mãos do Senhor e no momento das nossas maiores angústias, nós esquecemos que Ele é, sim, esse socorro bem presente. Então, diante desse trecho de Coríntios, né, que Deus ele tenta nos esclarecer, que Deus ele tenta falar conosco, que nós precisamos e necessitamos estar fixos nas coisas não que estamos vendo, mas naquelas que a gente não vê. Isso me traz um trecho também da palavra que diz assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que nunca penetrou no coração humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando nós nos apegamos a olhar as circunstâncias, a olhar as situações, nós nos desprendemos um pouquinho da fé. E eu quero convidar você a voltar a essa fé. A fé inabalável, a fé do início da sua carreira com Deus, a fé do início de quando toda a tua história com o Senhor começou. Eu sei que para todos podem parecer muito difícil voltar a esse primeiro amor, voltar a renunciar a si próprio, olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu reconheço que tu tens o controle de todas as coisas. Olhar para dentro de si, mergulhar mesmo dentro de si e perceber: eu sou apenas pó e cinza, mas ele é o meu Senhor. E a palavra de Deus diz: Jó, diante da maior angústia dele, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar em meu favor. Que hoje nós venhamos buscar isso e ter esse entendimento de que Deus pode mudar toda e qualquer circunstância. Inúmeras histórias, amados, nós ouvimos ao longo da nossa vida ministerial, ao longo da nossa vida de conversão. Inúmeras histórias. Qual delas tem soado no seu coração, no meio da tribulação? Qual dela tem sido a mais forte? Qual experiência sua com Deus tem sido mais forte e tem falado mais alto para que te leve para perto do Senhor? Nós não podemos deixar que o medo nos vença. Nós não podemos deixar que as coisas negativas que o mundo tem agora colocado, que as palavras negativas, que as pessoas que têm algo a nos apresentar que não é de Deus, elas vençam o poder da nossa mente, porque a nossa mente ela precisa ter um equilíbrio totalmente de Deus.
E quando nós temos a direção de Deus, quando nós sabemos que o Senhor é aquele que proporciona os caminhos por onde nós temos que seguir, aonde nós temos que andar, nós descansamos nele. E muitas vezes a gente tem falado, Senhor, nós sabemos que isso vai passar. E como seres humanos, nós queremos, às vezes, dormir e amanhã ter acontecido tudo. Porque quando nós não aprendemos ainda a descansar no Senhor, nós permanecemos ainda no mesmo teste, na mesma prova. Mas hoje eu quero lhe motivar a dizer: volte-se para o Senhor, voltemos para o Senhor. Sejamos a luz que esse mundo está precisando. Sejamos a pessoa que tem a palavra certa no momento da angústia. Sejamos a pessoa que é o canal que o Senhor quer usar nessa geração. Sejamos aquela pessoa que alguém possa vir até nós e nós possamos acalentar e direcionar, mostrando que Jesus, ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. O Senhor tem propósitos em tudo. E a glória dele, ele não dá a ninguém. O Senhor é aquele que toma as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que nós somos dele. Nós somos do Senhor, nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, que ainda não conhece esse amor, que não conhece esse Jesus, que não conhece o poder desse Deus todo-poderoso, eu quero lhe convidar a ter uma experiência com ele, a mergulhar numa experiência com ele. Ainda que os dias sejam difíceis, nós temos um Deus que nos sustenta em meio ao caos, que nos libera palavras de poder, palavras de motivação, um Deus que nos fortalece. Quero dizer a você, não desanime, não se entregue, não se renda, não seja alguém que retroceda. Deus está contando com você. Há um exército que está separado para orar. Deus está levantando pessoas, está sacudindo pessoas, para que no meio dessa angústia, dessa tribulação, essas pessoas sejam intercessoras. Então, acredite, há um espaço para você, há algo que Deus quer fazer através de você. Não desfaleça. Ainda que tudo esteja desabando, as circunstâncias estejam mostrando ao contrário, não desfaleça. Mas se você desfalecer, se você cair, se você se corromper, deixe no seu interior que o Espírito Santo venha aguçar e venha acender a chama que de fato precisa ser acesa nos dias que vivemos. Eu quero dizer a você que você é um ser muito especial, você tem um valor tremendo na mão do Senhor, que Deus não desistiu da promessa com você, que Deus não desistiu da sua vida, Deus não desistiu de ser o teu Deus, o teu Pai, aquele que te pega pela mão direita e te diz: tu és meu. E ainda que tudo esteja contrário, eu quero hoje lhe motivar a fazer uma oração diferente, uma oração aonde você encontre de fato a paz e o conforto que só o Senhor pode dar. Porque sim, amados, no meio da guerra, se nós orarmos por paz, essa paz começa em nós, começa dentro da nossa vida e ela exala para que os povos sejam alcançados. Seja você a diferença que tanto procura no mundo. Comece de você aquilo que Deus quer fazer para as nações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que sejam dias cada vez mais de experiências com o Pai. E anote as suas experiências, anote os momentos que você tem tido com o Senhor, porque quando de fato tudo acabar, nós vamos nos reunir sim, e cada um terá algo para falar, porque Deus ele tem sussurrado em muitos. Deus tem levantado do caos muitas pessoas e Deus tem feito com que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Amém.